existe que desperdiça recursos públicos com gastos desnecessários. Também viola esse princípio o servidor que cumpre mal suas tarefas, em prejuízo dos próprios cidadãos usuários do serviço público. Já o princípio da supremacia do interesse público serve para justificar a existência de poderes e privilégios da administração em relação ao particular. Tendo em vista que o interesse da coletividade é mais importante do que os interesses dos indivíduos, costuma-se dizer que a administração está numa relação de superioridade em relação ao particular. Eu costumo brincar dizendo que a administração geralmente está por cima da carne seca em relação ao administrado, isto é, em relação ao cidadão. É claro que essa superioridade somente existirá quando ela for necessária à realização do interesse público. Está limitada pelos direitos individuais consagrados na Constituição e pelo princípio da legalidade que estudaremos adiante. Mas por que razão estamos falando desses princípios agora, ao invés de estudá-lo junto com os outros princípios do direito administrativo, matéria de nossa próxima aula? Porque eles são úteis para que possamos entender o regime jurídico administrativo. Esse regime tem dois polos. De um lado, ele compreende as chamadas restrições da administração pública. E de outro, as chamadas prerrogativas da administração pública. Em razão do princípio da indisponibilidade do interesse público, de que já falamos, a Constituição e a lei estabelecem para o administrador público determinadas restrições, que são meios de evitar que a administração se desvie do seu caminho, que é sempre em busca do interesse público. Por exemplo, o particular, quando quer contratar um empregado, faz isso com ampla liberdade. E a administração? A administração não. Ela precisa realizar um concurso público. Um outro exemplo. O particular realiza negócios com quem desejar, podendo até se basear na simpatia. A administração não pode. Caso ela queira realizar um negócio, por exemplo, comprar um bem qualquer, ela deverá realizar o procedimento denominado licitação. De outro lado, o princípio da supremacia do interesse público dá à administração as chamadas prerrogativas, isto é, os poderes e privilégios necessários para que ela possa realizar suas atividades, sempre em busca do bem comum. Por exemplo, se alguém faz algo a você que lhe desagrada, você pode impor uma punição a essa pessoa? É claro que não. Você poderá, é claro, reclamar dessa lesão junto ao Poder Judiciário. A administração, por sua vez, pode punir diretamente alguém que feriu as regras administrativas. É o que ela faz, por exemplo, quando impõe multa aos motoristas que cometem infrações de trânsito. Mais um exemplo. Se você se interessar em comprar a casa de seu vizinho, você pode obrigá-lo a vendê-la para você? É claro que não. A administração pode. Ela adquire bens compulsoriamente, isto é, obrigatoriamente, por meio da bem conhecida desapropriação. Que poder, não? Mas convém sempre lembrar, esse poder não é ilimitado, pois não vivemos mais no regime do absolutismo. Esse poder deve ser sempre exercido para a satisfação do interesse público, e sempre com respeito aos direitos consagrados na Constituição e de acordo com os limites impostos na lei. Antes de encerrar nossa aula de hoje, vamos fazer um resumo dos assuntos que abordamos, tirando algumas conclusões. Primeiro, o direito administrativo é uma matéria relacionada com o dia a dia do cidadão e de suas relações com o Estado. Relaciona-se, por exemplo, com a prestação de serviços públicos e com a fiscalização da atividade dos particulares pelo Estado. Segundo, o direito administrativo se desenvolveu a partir do surgimento do Estado de Direito, com a diferenciação das funções estatais organizadas em poderes autônomos
e que se controlam mutuamente. 3. No nosso sistema constitucional, os três poderes, legislativo, judiciário e executivo, exercem as funções que lhes são típicas. Porém, não existe exclusividade no exercício de nenhuma dessas funções. 4. A função administrativa está presente nos três poderes do Estado, pois ela é necessária à organização e funcionamento dos seus órgãos e no desempenho de suas tarefas. 5. A função administrativa está relacionada com a satisfação concreta dos interesses essenciais da coletividade e na organização e funcionamento dos órgãos e entidades estatais. 6. O direito administrativo, portanto, é o conjunto de regras que regula o exercício da função administrativa pelos agentes estatais. 7. A administração pública dispõe de poderes jurídicos para realizar sua tarefa essencial, qual seja, a satisfação do interesse público. Ou seja, para a administração, poder é igual a dever. 8. O princípio da indisponibilidade do interesse público impede que a atuação administrativa se desvie do seu objetivo, que é a busca da satisfação dos interesses da coletividade. 9. O princípio da supremacia do interesse público garante à administração as prerrogativas, isto é, os poderes e privilégios necessários à satisfação dos interesses da coletividade, que se colocam acima dos interesses individuais, mas sempre respeitando os limites que a Constituição e a lei estabelecem a essas prerrogativas, em respeito ao direito dos cidadãos. 10. O regime jurídico administrativo é o tratamento especial que o direito dá à administração pública. Compreende dois polos. De um lado, restrições justificadas pela indisponibilidade do interesse público. Do outro, prerrogativas justificadas pela supremacia do interesse público. Com essas conclusões, nós encerramos nossa aula de hoje. Espero que eu tenha conseguido nessa aula aproximar um pouco mais o direito administrativo do seu cotidiano como aluno. Perceba que, ao longo do seu dia a dia, você está em permanente contato com essa disciplina. Ao longo do nosso curso, nós iremos abordar diversos temas que têm a ver com esse dia a dia, como serviços públicos, licitações, poder de polícia. Esperamos você, então, na nossa próxima aula.